Hoje eu estou recebendo um casal que foram meus mentores na faculdade. Se não fosse esse casal, eu não teria começado meu curso. Me lembro bem um dia que o professor Emídio chegou em mim e falou assim: Josimar, por que você ainda não se matriculou num curso superior? E eu falei: professor, as condições ainda não permitem. Passou uma semana, eu lembro, ele chegou com uma pastinha assim, chegou com um pacotinho de dinheiro. Tá aqui o dinheiro da matrícula, agora você não tem motivos para não começar. E esse cara me encorajou não só por essa atitude, no curso inteiro foram meus grandes mentores. Senhoras e senhores, com vocês, os escritores, doutores, professores, Emídio Brasileiro e Marisley Brasileiro. Boa Muito noite, feliz que vocês tenham aceitado o convite. Boa noite. Na verdade, você sempre nos passou serenidade. Às vezes eu chegava na universidade agitado, encontrava você, conversava e eu saía melhor para ir para a sala de aula mais sereno. Sempre passou serenidade, sempre passou maturidade, tão jovem e tão maduro. Então, na verdade, você nos auxiliou também muito, como não somente a mim, mas a direção da universidade, a coordenação da universidade, sempre passando o melhor do ser humano. Então, sempre passando calma, tranquilidade, sempre passando sabedoria com tão pouca idade. Então, eu fico muito grato a Deus por ter conhecido você. Eu me lembro muito dos conselhos que tanto o senhor quanto a professora me dava na faculdade. Era tanta dificuldade que a gente enfrentava, né? Trabalhar, estudar. Não era muito fácil. Naquela época, pagar um curso superior era um valor muito elevado. Não se compara ao que é hoje, né? Hoje quem só não vai para a universidade quem não quiser. Mas naquela época era muito difícil. Eu recordo que teve muitos momentos que eu pensei em desistir e o senhor e a professora não deixavam, né? Então, assim, hoje, e desde quando eu comecei o podcast, eu falei: eu quero convidar aquele casal para me reviver aquele momento e mostrar para eles que a insistência deles valeu a pena. Que bom, que bom. Prazer estar aqui, Josimar. É engraçado, né, que o tempo passa e nós, assim, na docência, na sala de aula, são tantos alunos, né, que passam por nós e às vezes até pessoas que trabalham nas faculdades onde nós trabalhamos, já trabalhamos e algumas ainda trabalhamos. E a gente nunca sabe, né, o bem que se faz. E hoje, vendo você, uma pessoa de sucesso, um empreendedor de sucesso na área da comunicação, fazendo aquilo que você mais gosta, porque é um dom que você já tem. Você já nasceu com esse dom de levar a informação às pessoas. E você faz isso de forma muito natural, muito tranquila, né? Eu me lembro daquele garoto assim, ágil, comunicativo, diferenciado, né? Diferente dos outros. E hoje você está aqui, né? Com sucesso, levando a comunicação, levando a informação às pessoas, tornando esse mundo um mundo mais informado, mais educado. Que bom. E o mais interessante é que às vezes você escolhe uma profissão, escolhe um curso, mas nem sempre você imagina as portas que vão se abrir ali, né? Eu me recordo que eu gostava de assistir as palestras que o senhor ministrava sobre comunicação, porque eu era muito tímido, ainda sou, aprendi a controlar, mas ainda sou tímido. E não imaginava que no futuro eu ia gostar, ia estar fazendo isso toda semana, né? Engraçado, né? Mas mesmo você se achando tímido, a sua postura sempre foi de muita coragem. Eu me lembro que as nossas conversas, que geralmente as pessoas mais fechadas cruzam os braços e tudo, você sempre colocava as mãos atrás, lembra? Você sempre ficava assim, atento, né? E uma coisa que é interessante, que eu já falei aqui e volto a repetir, como em momentos de crise, em momentos difíceis, você passava conselhos para pessoas importantes daquele lugar, né? Para pessoas que coordenavam, que dirigiam os destinos dessa grande universidade. E com simplicidade, com a sua energia, né? E coragem para dizer o que pensa. Sempre você teve coragem para dizer o que pensa. Isso é muito interessante. Mas com toda a educação, com toda a habilidade e um senso psicológico muito bom.
É muito bom conviver com você. Foi muito bom. Eu, nos primeiros episódios, eu trouxe professores que fizeram parte dessa formação, né? Trouxe o Leandro Soma, trouxe o Flávio Crosara, trouxe o professor Cárbio, porque às vezes, igual a professora citou agora há pouco, às vezes passam tantos alunos pela vida de vocês que às vezes vocês esquecem do quão grandioso é o trabalho de vocês. Porque vocês estão impactando vidas, mudam a sociedade, mudam um país com o trabalho que vocês fazem. E momentos como esses aqui, que você vê como era um aluno lá atrás, que a sua orientação fez com que a pessoa encontrasse o seu caminho, né? Então, acho que isso deve ser, para mim, eu acho muito prazeroso encontrar vocês e dividir isso, né? E fazer essa declaração. Eu imagino quão prazeroso deve ser para vocês, né? Eu sou professora da área da saúde, né? Sou enfermeira, fiz doutorado e a docência me atraiu. Eu falo que eu não escolhi a docência, eu falo que a docência me escolheu. Então, passaram por mim alunos dos cursos de enfermagem, medicina e até psicologia, até fisioterapia. Então, quando eu encontro um aluno, uma aluna, né, um egresso, um ex-aluno, em algum hospital, em alguma clínica, eu fico muito feliz porque o acolhimento é sempre diferenciado. Então, eles chegam e falam, olha aí, a professora Marisley, a doutora Marisley, olha de longe assim, esses dias mesmo de longe. Eu não acredito. Então, eu espero não estar, muitas vezes, em ambientes hospitalares, né? Raramente a gente precisa. Mas quando eu vou em algum lugar que eu encontro um ex-aluno, o impacto é sempre positivo. Aí eu falo, ok, tudo bem, né? Semeamos uma boa semente, então tá tudo certo. Deu certo. E para vocês, como teve muitos alunos e tem, nem sempre consegue lembrar, né? Associar a imagem à pessoa. Agora, pra gente que viveu aquela experiência, é fácil. Olha a professora Marisley, olha a professora Emília. Deve acontecer isso com vocês todos os dias, né? Nós tínhamos turma de 100 alunos, né? Na época do direito, não, que a universidade tinha muito aluno. Muito aluno, turmas com 100 alunos. Eu levava um apito, às vezes, sala de aula, subia na mesa, gostava de fazer graça e tudo, né? Mas cada curso tem uma característica. Eu me tornei professor. Quem me convenceu que eu deveria ser professor foram os alunos de administração. Sério? Meus primeiros alunos foram de administração. Depois que eu fui para o direito. Eu pensei que tinha sido ao contrário, você tinha começado no direito e depois primeiro foi para outros cursos. São alunos excelentes. Eu tive grandes momentos em turma de administração. Nessa universidade mesmo que nós trabalhamos, eu peguei uma turma que é muito raro acontecer. Entraram 60 e formaram 60. Essa é a raridade. Minha turma entrou 80, formou 11. Pois é. Todos, pareciam os Três Mosquiteiros, um por todos, todos por um. A turma, alguém desempregado, a turma cotizava para pagar a mensalidade. Então, eu vi muito isso na administração. E depois que eles se formaram, cada um foi para um canto e formaram grupos de empresários ali, eles, juntos. Acho que essa turma continua unida até hoje. Então, fazer o curso de administração, na minha visão, é o curso que mais abre portas em termos de trabalho, e não só portas do mercado de trabalho, mas janelas de oportunidade. Ali você encontra o marketing, você encontra vendas, você encontra estoque, você encontra organização. Então, é um curso extremamente versátil. É um curso que vale para a vida. Para a vida. Porque qualquer área que você possa escolher como profissional, você tem que ter um embasamento de gestão, de administração. Exato. Então, foram os administradores que me convenceram que eu poderia continuar. Aí, pronto, passei pelo crivo, entrei aí em várias áreas, né? Dando aula em vários cursos. Hoje eu fiquei mais no direito. Mas quando alguém me fala, direito público-privado, eu falei, em homenagem, eu sempre que eu posso, eu pego a turma de administração. Quem esteve aqui no nosso podcast já por 3 vezes, né, Fábio? O Badião, um grande nome do direito. Badião, da área de direito de trabalho. 3 vezes, patrocinou muito tempo o podcast aqui. Muito Mais bom. uma vez, muito obrigado, professor, por ter patrocinado a gente aqui por um bom tempo. Ele é um entusiasta do podcast, porque ele chega aqui, alguns veículos de comunicação acabaram freando ele, porque ele fala o que pensa,
E ele gostava de vir aqui, gosta, porque chega aqui eu falo, professor, aqui você pode ficar à vontade. Só não falando nada que o YouTube venha derrubar o episódio, pode ficar à vontade. Inteligentíssimo. Nossa, inteligentíssimo. Um dos maiores, acho que o maior advogado aqui, da geração dele, ele foi o maior advogado da área de direito do trabalho, da geração dele. Ele tem livros que são utilizados na faculdade, né? Eu tenho muito carinho por ele por mim, eu gosto muito, assim, ele participa de TV, de debates, né? Você viu? Direto, ele me manda todos. Josimar, isso aqui que está acontecendo, ele fica muito indignado com a guerra. Olha, o povo não sabe, divulga isso aí, vamos fazer um podcast sobre isso. Uau. E aí tem assuntos que não dá para fazer. Fico na torcida pro lado dele, né? Professor, e a senhora, como é que a senhora se descobriu? O professor foi no curso de administração. E a senhora, como professora, de onde veio essa descoberta? Que a senhora descobriu e falou assim, isso que eu quero fazer pro resto da vida. Eu não sei se teve um momento assim de virada de chave. Eu fui assim meio por osmose. Então eu terminei o curso de graduação em enfermagem na UFG. E naquela época o curso incluía uma licenciatura plena. Acabou isso, não tem mais. Então a licenciatura nos possibilitava a formação em enfermagem e obstetrícia, né, e a licenciatura. Então eu fiz ali, fiz e me formei, comecei a trabalhar. Mas na época, naquele ano fatídico de 1994, aconteceram 2 concursos. Um concurso para a Secretaria Municipal de Educação e um concurso para a Secretaria Municipal de Saúde. E eu vi que o horário para a educação era um horário muito mais flexível. Né? Nós estávamos casados, nós tínhamos já 2 filhos pequenos, nesse mesmo ano que a Genuci nasceu. Eu lembro de grávida de 9 meses fazendo os concursos, né? Dar uma energia. Então eu vi que eu poderia flexibilizar o horário de esposa, mãe e trabalhadora. Porque a minha geração, ela precisa estar... Nos era cobrada a questão de ser casada, ter filhos, ter uma profissão, ser bem-sucedida e ainda ser fitness. Dependendo das gerações. Então, fiz esse concurso e comecei a dar aulas. Nesse meio tempo, acabei fazendo uma especialização em educação. E a saúde ali, sempre chamando, né, também. Fiz especialização em educação. Com essa especialização, eu comecei a dar aulas em faculdade. Comecei a dar aulas comecei como professora do Colégio Objetivo. Fui professora do Colégio Objetivo de Ciências. Porque sabia muito de ciências, né? Enfermeira ali. Então, ciências para mim era uma diversão, né? Era tranquilo. Era muito tranquilo. Levava para os alunos casos de doenças e tudo. Então, aquilo, os olhos brilhavam. Então eu comecei a perceber que aquilo, né? Tudo bem, né? Durante a faculdade, quando eu apresentava um seminário, a turma batia palmas. Eu falava assim, mas gente, peraí, eu sou uma pessoa tímida, não estou entendendo. As professoras elogiavam, você fala bem, expressa bem, mas eu não dava muita atenção para isso, não me imaginava professora. Essa questão da timidez sempre faz a gente não se imaginar o que a gente se torna depois, né? Mas quando eu ia lá pra frente, Emílio fala que quando liga uma câmera, um microfone, eu disparo. Quando eu ia lá pra frente falar, como eu tinha o hábito de fazer isso na igreja, então eu ficava tranquila. Pra mim era um lugar de segurança, né? Então fui fazer especialização, comecei a dar aulas no Colégio Objetivo. Enquanto isso, o Emílio já estava dando aula em faculdade. Aí ele estava dando aula na PUC, né, na época era católica ainda, e acabei levando meu currículo, comecei a dar aulas lá no curso de enfermagem, no curso de graduação da PUC. Ao mesmo tempo, também começamos a ministrar aulas na Unifam. Então, assim, era uma loucura o nosso horário, né? Era uma loucura, mas era muito bom porque nós conseguíamos organizar esses horários. O professor é bom por isso, você não fica preso 40 horas num local, você consegue articular. Então, à medida que ia precisando, os meninos crescendo, eu aumentava, diminuía a carga e fui articulando isso. Depois, nesse mesmo grupo lá da PUC, fui fazer mestrado em Belo Horizonte. Fiz o mestrado, continuei dando aulas, aí fui para a Unip,
ficamos 10 anos lá coordenando o curso, né, desde o começo, né, no primeiro ano. E depois fui fazer doutorado, acabei fazendo 2 doutorados, um em ciências da religião. Ao mesmo tempo. E os meninos na adolescência, escrevendo livros e fazendo palestras, né? E acompanhando esse homem aqui, porque eu falo que eu sou só a cauda do cometa, né? Ele que vai, né? E é mídia assim, muito inteligente, então, quer dizer, vou ter que fazer 2 doutorados para poder acompanhar esse raciocínio. Você já falou, vou ter que estudar muito para acompanhar ele. Estudar muito para acompanhar. Então... Essa é a humildade dela. É. Então foi assim. Hoje eu continuo dando aulas, continuo como servidora da prefeitura, né, do concurso. Então fiz esses 2 doutorados e continuei escrevendo livros. Hoje eu dou aula para enfermagem, dou aula para medicina e não consigo me ver. Às vezes eu balanço um pouco, né? Nessa época assim eu balanço. Será que eu devo continuar sendo professora, sendo docente? E não consegue se imaginar fora. Não consigo imaginar fora. Então todo semestre vem a lista, o convite, né, para disponibilidade. Né, as coordenações sempre pedindo maior disponibilidade. Eu falo, não, por enquanto é um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco ali, para manter o equilíbrio. Então, antes que a gente continue essa história, nós vamos falar aqui dos nossos apoiadores. Hoje, para receber esse casal aqui que faz parte da minha história, eu fui na alternativa para escolher um blazer, né, à altura, porque eu sabia que o professor Emídia, a professora Marisley sempre anda muito bem trajado, muito formal, né? Quem me ajudou a escolher foi o Fernando. Falou, mas esse look aqui você não vai errar. E você que tem um evento, um podcast, foi convidado para um programa, qualquer ocasião que seja, procure a Alternativa Locação e Venda. Fica na Rua 2, no centro de Goiânia. É só acessar o QR Code na tela e falar direto com o Fernando, que o Fernando está concedendo 10% de desconto para quem assistir esse episódio na locação e 5% de desconto na compra, tá, professor? Se eu quiser lá comprar um blazer ou locar, só falar com o Fernando. O outro parceiro nosso é a Valk Tubos. Bombeiro passou na sua empresa e exigiu sistema de incêndio? Fique tranquilo, a Valk Tubos cuida de tudo para você. Do seu projeto até a execução da obra com 100% de aprovação dos bombeiros. É isso mesmo, 100% de aprovação dos bombeiros. Então acesse o QR Code que está disponível na tela e fale com o time comercial da Valk Tubos. E um recadinho importante do Auro e da Patrícia, que agora estão com 2 unidades. Unidade Goiânia e a mais nova unidade em Cuiabá. Então você não tem motivos para não procurar a Valk Tubos. Acesse o QR Code e confira. Outro parceiro nosso, professor, que está mudando a nossa estrutura aqui, é a WS Interiores. A gente está de layout novo, convidei o senhor aqui para vir para o layout novo. Ainda está faltando aqui finalizar a parte do fundo aqui, mas tem as estantes, essa bancada aqui, essas cadeiras aqui. Quem faz todos esses móveis é a WS Interiores. Então, se o senhor estiver comprando um apartamento novo, uma casa nova, quiser fazer uma reforma, você que está nos assistindo, quer fazer uma reforma na sua casa, mudar o layout, mudar a cozinha, fique tranquilo. Procure o time da WS Interiores, que eles vão planejar a casa do seu jeito, no seu gosto, do seu jeito. Acesse o QR Code que está disponível na tela e fale com o time comercial da WS Interiores. O último parceiro nosso é a Pitangui Tintas. Esmalte é Pitangui. Quais são os produtos, Josimar, da Pitangui? Esmalte sintético, esmalte industrial, esmalte martelado, verniz, fundo de acabamento e vários outros. E você, que também é comerciante e quer ser um revendedor da Pitangui, acesse o QR Code e você vai falar com o João Fernando e o Reinaldo, que vai colocar a sua empresa para revender os produtos Pitangui. Professor, para o senhor não esquecer dessa marca, a Pitangui mandou um brinde para vocês, personificado. Que ótimo. Um para o senhor aqui, um para a professora Marisley. Opa, obrigado. Pitangui. Mandou uma canequinha aí para vocês tomarem um cafezinho, um chá. Eu amo. Agora
colecionar as canequinhas que eu tô vendo, eu vou colecionando, colocando lá no de enfeitezinho. Aqui. Não, mas tem outras coisas aqui dentro, peraí. Tem. Abre aí, tem até uma mensagenzinha aí. Abridor. Oba! Chocolate. Chocolate. Tem mais. Aí, pronto. Aqui. Bem, pronto. Maravilha. Esse aqui é Hein? meu, que é esse chocolate aqui. Isso aqui também é seu. Ela gosta de chocolate. Eu acho que dentro dessa embalagem que tem um textozinho pra você. Ah, a embalagem ali, ó. Dá Vem na essa embalagem? embalagem pra mim. Aqui. Ah, olha, gente. Que delicadeza. Bonitinho, gente. Tem um envelope aqui, gente. Olha. Cada conquista nossa é reflexo da sua confiança. Que esta pequena lembrança leve consigo nosso profundo agradecimento. Juntos construímos mais que parceiros. Construímos histórias de sucesso. Obrigado por fazer parte da nossa jornada. Obrigada, Pitangui. Obrigada, equipe Pitangui. Muito bom. Não, e o interessante é que ela escreveu à mão, que eu À achei mão. mais Gente, bonitinho. olha pra isso, Muito lindo. olha pra isso. Humanização, é disso que a gente A precisa. gente tá precisando disso É. de novo, né? Tá tudo muito digitalizado. Verdade. Exato. E a Exato. humanização é importante. Eu acho que do senhor aí faltou o bilhetinho aí, né? Mas esse Ah, esse bilhetinho, aqui já- esse bilhetinho ele não. É pra nós, eu acho. Já que representa Pra nós, vocês dois. representa. Acho que veio só em um mesmo Foi- pros foi dois. pra dupla. É, nós dois. Pronto. Lindo. Temos que colocar esse bilhetinho aqui, ó. É. Que lindo. Obrigado. A senhora estava finalizando o seu amor pela docência e falando que a senhora entrou e de vez em quando pensa em sair, mas não consegue sair. E eu queria já emendar com uma outra pergunta. O currículo de vocês aqui eu não li, pessoal, vou deixar na legenda porque é muito grande, é muita coisa. Vários livros publicados. Então eu perguntei de onde começou essa inspiração da docência. Eu queria saber de onde veio a primeira inspiração para o primeiro livro do senhor, da senhora. Primeira vez que eu pensei num livro foi lá em Salvador, de onde eu vim há 38 anos. Mas eu digo sempre que o orador é baiano, mas o escritor é goiano. Todas as nossas obras são goianas. E a primeira inspiração foi em Gurupi, quando ainda não existia o estado do Tocantins. Fiz uma viagem a Gurupi e lá eu fui convidado a fazer uma palestra e o tema da palestra virou livro. Nosso primeiro livro foi publicado em 88, Um Dia em Jerusalém, com 60 mil exemplares distribuídos em todo o Brasil. Um Dia em Jerusalém é uma obra que trata do encontro de Jesus com os doutores do templo quando ele tinha 12 anos. Então, ali começou, em Gurupi começou essa ideia. E escrevemos essa obra em 2 dias, no final de semana de Corpus Christi. Ficamos na Embratel, onde nós trabalhávamos, num auditório, e durante o período de 2 dias, nós escrevemos a obra de quase 100 páginas. A partir dali surgiram outros livros. A Caminho do Deserto, depois veio livros na área do comportamento sexual. Foi esse livro que levou vocês ao programa do Jô? Ao programa do Jô, ao programa do Fantástico, né? Por 3 vezes o programa do Fantástico divulgou o nosso trabalho, a nossa pesquisa, e passamos a escrever na revista Manchete. E tivemos aqui, na TV, na mídia aqui, um espaço onde nós divulgávamos essa questão do comportamento da educação sexual. Aí publicamos 5 obras na área do comportamento sexual, mais 2 na área do comportamento emocional, da educação emocional. E depois nós enveredamos por outras áreas. E no fim, o ano passado, publicamos o resultado, que eu diria que de todos os trabalhos que eu trouxe para você, o livro Tratado dos Evangelhos, que tem uma excelente apresentação da Marisley, que resume a obra, os 12 capítulos dela. Portanto, leiam a apresentação da Marisley
e depois você vai se deliciar com o trabalho. Ou seja, compre a apresentação da Marisley e depois leva o livro de brinde, né? Não, com certeza, eu vou querer ler. Então esse livro é para você, que é nosso último trabalho. Olha, né? Aí, pessoal, que presente bacana. Não, com certeza. Esse livro, a feitura dele foi inspirado no Egito, em 3 países, em Portugal, Turquia e Egito. Né? Depois eu vou fazer a dedicatória. Não, depois eu quero uma dedicatória, né? Aqui. Hein? Muito legal, né? E por que escrever? Na verdade, eu sempre fui uma criança que gostou de escrever. Eu escrevia cerca de 1000 cartas por ano. Sempre alguém, em algum dia, recebia uma carta minha. Naquele tempo eu não tinha internet nem nada. Então eu ficava muito tempo escrevendo cartas. E ninguém respondia, praticamente ninguém respondia. Meus colegas de escola técnica, né? Mas final de ano chovia de cartão de Natal. Eu falei, agora eu vou deixar de escrever cartas, agora eu vou escrever livros. Então houve um treinamento. Escrevia muitas cartas. Imagine, sempre pensando, hoje alguém está escrevendo uma carta minha. E dava um prejuízo no meu pai, porque tinha que pagar correio, né? Aí, ó, 10 cartas, então 10 cartas. E ninguém respondia. Então eu considero isso um treinamento. Isso foi um treinamento. Depois passamos a escrever livros e nunca mais escrevemos cartas, né? Passamos a escrever livros. E, na verdade, eu nunca me senti um escritor. Mas eu queria escrever obras que viessem preencher lacunas, como esse livro. O Tratado dos Evangelhos é uma obra que vem preencher lacunas. Um Dia em Jerusalém é uma obra de ficção, mas que vem preencher uma lacuna. Então sempre eu quis fazer um trabalho que viesse, através da pesquisa, preencher alguma lacuna. O que significa isso? Eu entrava numa livraria, procurava um livro sobre determinado assunto. Não tem, então vou escrever. Ou seja, não tem um livro que eu quero. Por exemplo, esse livro é um livro que eu já procurei. Na época que o senhor publicou Educação Emocional, já existia inteligência emocional? Acho que não, né? Já existia. Mas não tinha tradução para o Brasil. Tinha tradução. O Inteligência Emocional nos inspirou a escrever Educação Emocional. Né? Só que a inteligência emocional trata de experiências, de uma teoria, mas a educação emocional trata de maneira mais prática como conduzir as potencialidades emocionais. Eu diria que vem desenvolver aquela teoria mãe do inteligência emocional. Então vem desenvolver de forma assim prática, de forma mais assim palpável para a criança, para o jovem, para o adulto e para o idoso. Então a educação emocional, inclusive o Fantástico publicou uma matéria sobre isso, a questão da educação emocional do povo brasileiro, ou seja, o comportamento emocional do brasileiro. Nós pesquisamos sobre o comportamento sexual, depois as dúvidas do povo brasileiro sobre sexo. E o pessoal fala, mas por que existe isso? O advogado pesquisando sobre isso. Na medicina legal se estuda psiquiatria forense, psicologia forense, não é? E sexologia forense. Além do mais, como a Marisley é pesquisadora e enfermeira também, na área da saúde, isso veio ainda mais ampliar o leque da pesquisa. O complemento e ampliar o leque da pesquisa. Então, o escritor, na verdade, ele tem compulsão por escrever. E a minha compulsão não era em escrever, mas em pesquisar aquilo que eu sentia que o leitor procurava, dentro das minhas atribuições e competências. Às vezes eu procuro um livro, não vou, porque eu não tenho essa competência. Mas as obras que eu buscava, o que eu busco numa livraria, no encontro, e vim escrever, é porque está numa área mais que a gente fica mais à vontade para trabalhar e escrever. Então, eu considero esse trabalho de escritor como sendo uma maneira de tentar suprir uma carência do leitor. Então, se o leitor quiser uma obra sobre sexualidade, que tenha todas as dúvidas possíveis sobre o comportamento sexual, ali existe, que é a obra Sexo, Problemas e Soluções. Se o leitor quiser uma obra que possa, num único volume, estudar os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, tem o Tratado dos Evangelhos. Se o leitor quiser uma obra de reflexão profunda
num único volumezinho, tem a obra Sabedoria. Se o leitor quiser saber o que Jesus teria dito aos doutores do templo aos 12 anos, que está no Evangelho, mas não diz o que foi, lerá Um Dia em Jerusalém, que vai ficar apaixonado. Inclusive, na hora do Ângelus, que existia na televisão em Anguera, todo esse livro foi divulgado. O seu Javé Godinho, o jornalista, apaixonou por esse livro. Todas as mensagens desse livro foram divulgadas no programa Hora do Ângelo, né? Do Ângelus. Então, ali tem um pouco de João Batista, A Caminho do Deserto. Então, outras obras em outras áreas do direito, por exemplo, uma obra fácil para a pessoa entender. A nossa tese, o direito natural e a justiça quântica. Se o leitor quiser entender como é que funciona a justiça natural, tem esse trabalho que foi a nossa tese. O que eu acho mais interessante, quando eu estava pesquisando sobre os livros que o senhor publicou, é essa versatilidade. Quando eu fui iniciar o podcast, inclusive eu gosto de repetir isso, que foi por incentivo do Fábio, que se não fosse ele, que eu estava um procrastinador, porque a gente fica com aquela ideia de perfeição. Não, eu preciso ajustar isso. Não, Josmar, vamos marcar a data e vamos começar. Mas antes disso eu tive um cuidado de pesquisar sobre os podcasters que estavam no momento e os segmentados do meu nicho. Eu observei que eu tinha bons podcasts voltados para empreendedorismo, mas mais em cases e mais coisas assim técnicas. Eu pensei assim, mas não tem ninguém falando sobre vários assuntos da formação do empreendedor, porque ele precisa entender de política, de sociedade, de religião, do mesmo jeito das publicações que o senhor fez. Para ser um bom advogado, eu preciso passar por todo esse crivo, né? Então, a educação do advogado, que eu imagino que sejam as obras que o senhor fez, do advogado ou do ser humano, que é a grande essência, e foi pensando nisso que eu coloquei um podcast um pouco diferente. Eu trago várias pessoas aqui, cada mês eu trago convidados relacionados a um tema. Um mês é tema da saúde, outro é tema psicologia, política, sociedade, parte técnica, economia. Por quê? Porque eu entendo que 16 anos como consultor, eu preciso investir mais na formação do empreendedor do que na parte técnica. Porque a parte técnica, ela tá ali, você chega, a pessoa pratica. Agora, como estimular e fazer o Emídio, que é diferente da Marisley, se descobrir como empreendedor e extrair o seu melhor. Aí eu tenho que voltar em toda essa formação. Então, por isso que ao pesquisar, eu falei assim, o professor Emídio tem razão de ser esse grande mestre mesmo, porque lá atrás ele já tinha essa sacada. Agora, inclusive, esse livro, a Marisley é mais empreendedora do que eu. Esse livro foi publicado por ela. Ela que é a dona da editora, que cuida da editora. Então, ela foi a editora que publicou esse livro. Aí você fala, mas por que ela? Por que não uma outra editora? É porque o mercado dita algumas normas. Então, o que o mercado queria? Publicar esse livro em 4 volumes. Então, ela entendeu, não, mas vamos publicar o livro num único volume. Porque existem clubes de livros que não querem publicar uma obra de 864 páginas. Quer publicar livros de 250 e 250. Então, ela tem uma visão empreendedora. Agora, veja, a primeira edição, em 3 meses esgotou. A segunda edição, em 6 meses esgotou. Vai sair agora a terceira edição. E já está praticamente pronta. Ela vai sair da gráfica e já vai para diversos lugares do Brasil. Então, ela tem uma visão empreendedora muito interessante, né? Ela tem muito melhor que eu. Sou aquele que escreve e ela é aquela que publica, ela é aquela que organiza, né? Então, e hoje ficou bem mais fácil, né? Porque antigamente você ficava nas mãos das grandes editoras e elas ditavam as regras. Hoje você pode publicar pela Amazon, você pode entrar lá e publicar um livro digital. Exato. Você pode você mesmo imprimir, pode vender isso no mundo inteiro. Então, hoje ficou muito fácil para se escrever um livro. Você não quer escrever, você pede alguém para escrever para você, entendeu? Então, exato. E o primeiro livro da senhora, quanto que foi? Meu primeiro livro eu escrevi aos 12 anos, 12 para 13 anos. Sabe aquela fase da adolescência onde os hormônios, né, começam a eclodir? E eu falo que eu sou terceira filha, sou filha do meio, né? Então, às vezes a gente até comenta, né, algumas autonomias que eu tenho. Então, enquanto os meus colegas e minhas irmãs tinham um amigo invisível, eu tinha 3. Né?
calma que eu já fiz exames e não tem nenhum problema, né, com alucinações. Então, esses amigos invisíveis, acho que a minha imaginação sempre foi muito, muito fértil, né, ou talvez uma intuição muito forte. Então, eu recebi essas histórias, né, desses personagens. Até que eu resolvi juntar todos eles, e aí a história tomou um caminho sozinha, né? Eu coloquei tudo em um livro, é um romance. A minha literatura, ela é eminentemente de protagonismo feminino. Então, nesse primeiro livro, era uma protagonista feminina. Então, eu escrevi esse livro, mas assim, eu era evangélica da Assembleia de Deus, então a forma como eu escrevi, que eu contei, assustou algumas pessoas. Aí essa irmã falou, queime, porque não é uma coisa boa. Eu queimei, né, com muito medo. Queimei realmente o livro. Fiz curso de datilografia só para datilografar o livro. E depois queimou? Depois queimei. Eu demorei muito para datilografar aquele livro, né? Só que quando eu conheci Emídio, e ele me contou que havia escrito um livro, eu falei, eu também já escrevi um livro. Aí ele, então você vai reescrever. Eu falei, não, deixa isso pra lá. Mas aí eu acabei reescrevendo esse livro. E aí voltou novamente aquela veia da escrita. O ato de escrever é um desestressor para mim. Então eu gosto de escrever. Eu me sinto bem quando eu escrevo. Eu acho que até quase um vício, né, de escrever. Se eu estiver aqui assistindo uma aula, alguma coisa, eu preciso estar escrevendo, senão eu não consigo prestar atenção. Eu também sou assim. Algum tipo de TDAH, eu tenho que né? Rabiscando. Então, aqui eu tirei, antes eu ficava com papel aqui rabiscando. Eu tirei e coloquei isso aqui, mas vira e mexe eu tô querendo. Eu acho que é alguma área de segurança, né? Então, aí eu voltei a escrever. Então eu escrevi o livro, mudei o título, troquei um título assustador, que era Os Túmulos Clamam, né? O título era Os Túmulos Clamam. Né? E era um pouco assustador, até o Fábio assustou. Era assustador. E aí mudei o título, né? Passou a ser Madeleine num passado em Paris. A história do livro aí não ficou mais atrativo. Né? Então eu me via em Paris do século XIX, convivendo entre outras pessoas. Depois você vai ler o livro. Aí acabei escrevendo um outro depois, que foi A Joia da Galileia. Que então, Madeleine no passado em Paris é de protagonismo feminino. Depois A Joia da Galileia, que é um protagonismo feminino também, que é a história, a biografia romanceada de Susana, que custeava as viagens de Jesus, uma das mulheres, né, que serviam a Jesus com seus bens. Né? Então, precisa ler para entender toda a história. E a história de fundo é Jesus. E aí, vocês vendem bem os livros, que eu já estou curioso para ler todos esses que vocês citaram. E aí, depois eu escrevi... Eu vou ler esse aqui primeiro. Escrevi O Guardião do Templo, mas depois eu percebi, eu mesmo fazendo uma análise, que a mulher era a grande protagonista, né? Aí mudei para Guardiã da Basílica. Me quase morreu, mas eu falei assim, mas gente, eu preciso mudar isso. Né? Quando nós viajamos para Istambul, que eu visitei a Basílica de Santa Sofia, que o romance acontece lá, aí eu voltei com essa ordem. Eu preciso fazer essa mudança. Então fiz a mudança. Depois a biografia de Leonardo da Vinci, que na verdade é a história de Leda, que era a musa inspiradora de Leonardo da Vinci. Então assim... eu não tinha feito essa análise, que a minha literatura é de protagonismo feminino. Quem fez isso? Sandra, a escritora, né? A escritora Sandra Maria, ela faz uma análise, né, da sua escrita. Aí então, os romances foram acontecendo, escrevemos Educação Emocional, escrevemos juntos os livros sobre sexualidade, Sexo, Problemas e Soluções, Sexo Nosso de Cada Dia, Outra Face do Sexo, Educação Sexual, Sexo com Responsabilidade, enfim, eu falo que na teoria nós somos ótimos. Daqui a pouco nós vamos falar sobre esses livros de sexo, que desperta muita curiosidade de quem está nos assistindo, mas eu queria pegar esse gancho, quando a senhora falou da religião, que hoje em dia a gente tem um conflito muito grande, principalmente essas duas esferas de religião, né? Como que vocês se conheceram e como é que foi esse choque? Espiritismo, e na época a senhora era assembleiana. Uhum. Como é que foi isso aí? Teve algum atrito? Como é que foi? Nunca teve atrito. Nós nos conhecemos na faculdade de Direito da UFG, na lanchonete. Lá estava aquela moça no orelhão telefonando para o pai pegar
dar a carona para ela. Olhei para aquela moça do orelhão e falei, essa moça vai ser minha esposa. Do nada. Aí... Tem aquela coisa que a palavra tem poder, né, Emílio? Lanchonete da Faculdade de Direito da UFG. Da UFG, Dia 18 de dezembro de 89. Segunda-feira. 22 horas. Não, foi mais cedo. Foi no início. Ah, é verdade. Aí eu fui para a sala de aula fazer prova. Como é que foi a história? Estava fazendo prova, o professor falou assim, Emílio, tá faltando uma nota aqui de 1 ponto. Você tem que copiar uma lei e trazer para mim. Eu falei, tá bem. O professor João Baldo foi desembargador aqui do nosso estado. Eu falei, professor, deixa eu ver se eu procuro alguém para copiar. A faculdade estava deserta, todo mundo fazendo prova. Aí eu procurei alguém, não tinha ninguém na biblioteca, não tinha ninguém. Mas tinha duas moças na cantina. Aí eu perguntei às duas, falei, mas amanhã a gente tem uma prova de patologia e não tem tempo de copiar. Falei, tá bom. É o seguinte, vou tirar a cópia disso aqui, vou dar para o professor e pronto, para eu ganhar esse ponto. Quando eu estou tirando cópia, as duas chegam e uma disse assim, minha amiga disse que copia por você, que seria ela. Aí eu falei, então, ótimo, obrigado, tudo bem, eu vou subir e fazer prova. Quando eu estou no meio da prova, o professor fala assim, pode deixar, eu vou dar seu ponto aqui. Eu falei, meu Deus, deixa eu ir lá embaixo avisar para mim que podem parar com aquilo. Aí parou. Eu falei, quando eu sair da prova, eu vou trazer um livro meu para vocês. Um Dia em Jerusalém, a minha primeira obra. Aí terminei a prova, levei os 2 livros. Aí a Luciana, a amiga dela, colega, saiu e eu fiquei conversando com ela. Aí dei o livro para ela, tudo bem. Até aí, achei ela engraçada, né? Medi as palavras. Mas na terça-feira eu me encontrei, ela falou, já li seu livro. Mas eu aqui, todo rabiscado, todo... Aí me chamou a atenção. Eu falei, aí tem coisa. Não tinha que estudar a prova, agora leu a obra toda, de um dia para outro, estava tudo rabiscado. Quantas páginas? 100 páginas. Aí eu pensei assim, Josimar... 700 Josimar, eu pensei assim, essa moça é diferente. Aí encontrei na quarta, na quinta, na sexta. Aí na sexta noite eu liguei para ela. Aí ela falou, você não quer vir para o casamento da minha irmã? Eu falei, quero, vou para o casamento da sua irmã. A partir do sábado começamos a namorar. E na terça pedi em casamento. E eu aceitei. E ela aceitou. E de lá para cá são 34 anos, 35 anos de convivência. Né? Mas qual foi o grande trunfo nisso? A união conjugal, para haver a união conjugal, o casal tem que ter propósito. Não só propósito familiar, mas um propósito de vida. Então, tudo que a gente faz tem 3 objetivos: pessoais, familiares e universais, de humanidade. Então, nós temos um compromisso com a humanidade. Nós temos um compromisso com a família e temos compromisso conosco mesmo, que é fazer o que gosta. Lá em casa, a ordem é: cada um faz o que gosta. É o que eu acabei de dizer aqui. Minha filha fez direito, começou a advogar e hoje ela é astróloga e professora de yoga. E o outro mandamento: se case com quem você gosta. Faça o que você gosta e se case com nenhum outro. Porque a vida é muito curta para a gente passar muito tempo fazendo o que não gosta. Então, não só a realização pessoal, uma realização que você tem que compartilhar com a família. Família não é só carnal. Família também é um vínculo espiritual. Nós temos uma parentela espiritual e uma parentela moral ou física, carnal. E a humanidade. Pensarmos também nas pessoas distantes. Fazemos algo que possa ser um legado para a humanidade. Então, a nossa união, no início foi 2 jovens, né? Não foi uma união pessoal. Mas depois nós concluímos, e aí veio a harmonia das questões religiosas. Eu nunca pensei, nem ela também, nós encontramos o mesmo Cristo na doutrina espírita e na religião da Assembleia de Deus. Onde existe fé, onde existe o Cristo, tudo bem, não tem problema. Nós estamos abertos. O referencial seja Cristo. Exato. Né? E ainda que não fosse o Cristo,
se fosse Maomé, que fosse Buda, que fosse Krishna. Ou seja, o importante é estabelecermos a conexão com Deus, com o Pai. Essa conexão. Né? Então, sempre a base do nosso casamento foi realização pessoal, realização familiar e realização global, humanitária. Não só sermos felizes sozinhos egoisticamente, mas compartilhar isso com as pessoas. Levar isso para pessoas que a gente não conhece. E além da carne, e além do espírito, significa chegarmos à nossa família global humanitária. Que aula, hein, Fábio? Que aula de relacionamento. Mas agora eu queria ouvir um pouquinho da inspiração do livro sobre sexo, porque deve ter tido muitos questionamentos à época, né? Ele fala mais de educação sexual, das essências, tabus, o que trata mais o livro? Primeiro porque o livro trata das dúvidas. Primeiro vem um livro de mais de 1.500 perguntas sobre sexualidade. Sexo não é só um relacionamento. Sexo é uma energia que vem de uma lei de reprodução. O relacionamento sexual não pode ser confundido com sexo, que é uma lei. E dessa lei natural surgem vários fatores. O ser humano tem dois tipos de energias sexuais. A libido, que atua na mente, e a energia sexual reprodutora, que atua em todo o sistema orgânico, gerando os hormônios. Então, o grande desafio inicial é equilibrar essas energias. Porque é com a energia sexual que a gente trabalha, que a gente produz. A produção intelectual, a produção física também são assessoradas ou fortalecidas pelas energias sexuais. Elas não têm apenas a função da reprodução física, mas a reprodução de tudo que o ser humano faz, reprodução espiritual. Então, a questão sexual ela está muito vinculada à questão afetiva, o afeto. A vida sexual com a vida afetiva. Então, o ser humano precisa entender que a energia sexual não é uma inimiga. Ela não precisa ser proibida. Ela precisa ser trabalhada para grandes propósitos, que não podem ser apenas o propósito da reprodução, mas o propósito de vida. Então, o que acontece? Nós entrevistamos muitas pessoas, procuramos estudar e responder essas perguntas. Mas depois nós percebemos que, como a questão afetiva é muito forte, entramos no emocional. Porque o emocional precisa estar equilibrado para que a energia sexual também esteja bem direcionada. Depois da força mental, a força sexual é a mais poderosa que existe. Depois da força mental. E só uma mente bem organizada no campo afetivo e no campo emocional que pode trabalhar bem essas poderosas energias, essas forças sexuais da alma. Então seria correto dizer que essa ausência de equilíbrio emocional está gerando essa banalização pelo sexo? Pode ser, com certeza. E além disso, perceber que o outro tem importância. Ou seja, o outro, o parceiro, o homem ou a mulher, não são apenas objetos sexuais. São pessoas importantes que, através da energia sexual, o relacionamento pode se consolidar. Ou seja, Emílio, a energia sexual, ela ajuda no casamento? Ajuda. O casamento precisa da realização sexual. Mas ao lado cercando essa realização sexual, também a realização afetiva. Também a estabilidade emocional. Eu me tornei muito mais equilibrado emocional depois que conheci a Marisei. Não só pelo casamento. O que mais me chamou a atenção em relação a ela foi a serenidade. Eu telefonava para ela, de orelhão, e eu sentia calma. Ela me acalmava. Ela me dava paz. Então foi graças a essa paz que eu encontrei nela que eu tive estrutura emocional para escrever. Estrutura emocional para estudar. Estrutura emocional para viver. Então, isso é uma coisa invisível. É uma coisa invisível. Então, existiu ali aquela jovem de 21 anos de uma calma, de uma alegria, de uma sensibilidade.
Então não basta apenas ter atração física, é preciso que haja uma identidade psicoemocional, uma identidade de natureza espiritual, para que o casal possa se completar, possa preencher. Somos muito diferentes em muitas coisas, mas, mas nas diferenças existe o complemento. Enquanto que muitas vezes eu divago, ela me chama aos pés e diz, a realidade é essa. Às vezes eu sonho, mas tem que sonhar com embasamento, tem que ser realista, otimista, mas com realidade, sabendo conviver com a realidade. Então a vida sexual do casal, ela não é apenas o ato em si, mas é toda uma convivência, é todo um relacionamento, é todo um propósito de natureza material, de natureza emocional e principalmente de natureza espiritual. Ele faz parte, mas ele não pode também ser um fator decisor de uma relação, né? Porque eu vejo que as pessoas hoje estão querendo viver apenas em um estágio da vida. Ele quer viver só momento de felicidade, ele quer viver só momento de liberdade. E nos primeiros problemas que acontecem no casamento, ele decide separar. E aí amanhã ele vai para um outro relacionamento, não se conhece ainda e acaba indo pela mesma busca da tão sonhada felicidade, o relacionamento perfeito, que isso não existe, é uma construção diária, né? Exemplo disso, só acabou de dizer que são bem diferentes um do outro, e às vezes a Marisley resgata, traz o senhor, olha, é por aqui, a mesma coisa o senhor faz com ela em cenários, situações diferentes. Eu conheci um casal que o grande objetivo dele é comprar uma fazenda, grande fazenda, aqui em Goiânia. No dia que compraram a fazenda, meses depois se separaram. Ou seja, não basta apenas ter um objetivo familiar ou patrimonial. É preciso transcender. Ou seja, temos a fazenda, mas tem mais outras coisas além do material, que é a conquista de coisas espirituais. Por exemplo, as virtudes. Por exemplo, olha, eu preciso conquistar essa virtude. E a vantagem da convivência é exatamente que um ajuda o outro a conquistar essas virtudes. As virtudes que a gente leva, o elemento material, ele fica. Então, esse trabalho de estudar e de escrever sobre a vida sexual foi um trabalho que me ajudou e nos ajudou muito no relacionamento sexual, no relacionamento afetivo. Então, escrevendo os livros sobre sexo, nós somos a escola e aprendemos. Ou seja, os livros, os livros nos ensinaram. Uma coisa é escrever, depois o livro passa a escrever para a gente. Por exemplo, o tratado. Uma coisa é construir uma casa, outra coisa é vivenciar. Uma coisa é fazer um estúdio lindo desse, outra coisa é desfrutar desse estúdio lindo. É aproveitar. Agora que eu estou lendo o livro, né? Então, é evidente que a identidade emocional, a identidade sexual, a identidade espiritual são identidades interessantes no início, mas elas têm que ser construídas ao longo do tempo. Porque depois que passa a atração física, o que vem? Depois que passa a paixão é o seguinte, é o sentimento que o outro é perfeito. Quando você começa já a ver algumas falhas no outro, a paixão está diminuindo. Aí vem o amor. E o amor não é só sentimento. O amor também é racional. A gente ama quando a gente quer amar. A gente ama quando a gente racionaliza esse amor. É um compromisso também. É um compromisso. Né? É um compromisso. E não basta só ser marido. Tem que ser marido, ora tem que ser pai, ora tem que ser protetor, ora tem que ser parceiro, ora tem que ser filho, ora tem que ser vulnerável. Tem que ser renovado a cada dia. Exatamente. Né? E para a senhora que tem mais esse olhar feminino, a senhora acha que estão vivendo uma fase que a sociedade está muito imediatista? Eu vejo que a sociedade está com muita pressa. Eu não sei que pressa é essa que as pessoas estão. Talvez a influência um pouco da internet. E o excesso de exposição talvez também traga um pouco isso. E isso prejudica as relações porque existe uma necessidade de mostrar para o outro que eu estou feliz. E isso é irreal. Quando eu coloco um triângulo, mais ou menos assim, acho que aqui deu um triângulo. Um triângulo. Eu preciso de uma base. Para eu encontrar a pessoa certa, eu preciso primeiro ser uma pessoa certa.
O que é ser uma pessoa certa? Uma pessoa em equilíbrio. Eu preciso de uma base, que é uma formação espiritual. Eu preciso desenvolver a minha intuição, a minha conexão com o sagrado. Então, esse momento aqui que nós estamos é um momento sagrado para nós. Então, é um momento de respeito, né? Beber água, a água é algo sagrado. O momento do almoço, faça uma oração, é um momento sagrado. Quando você torna tudo sagrado, você não polui rios, você não faz queimadas, você passa a viver uma vida um pouco mais decente. Tudo é sagrado. Sua casa é sagrada. Esse terno elegante da alternativa passou a ser sagrado a partir do momento que você vestiu ele. Então você precisa dessa base. O que te faz crescer, né? E as pessoas estão banalizando muito as coisas, deixando de lado aquilo que realmente é essencial. Então o que te faz crescer é a realização profissional, é o estudo. Então quando você escreve, tem o hábito de escrever, para escrever você precisa ler. Então você se desenvolve aprendendo todos os dias. É o estudo, é a realização profissional, é pagar os boletos, sim, tudo isso faz parte, né? Mas não é tudo, mas isso faz parte, é essencial. Então o que te faz crescer é o estudo, é o trabalho, é o desenvolvimento do intelecto, é a sua sustentabilidade. Então o que é que falta aqui nessa terceira haste? A realização afetiva, as amizades verdadeiras, o afeto, a convivência, o dar e receber afeto, porque tem gente que sabe dar afeto, mas não sabe receber. Ou então dá o afeto sempre esperando o retorno. Olha, eu te dei esse afeto, cadê o meu de volta? Então, é a realização afetiva, o equilíbrio das emoções, saber quando eu estou com medo, que eu estou agindo de determinada forma por medo ou por raiva. Mas esse triângulo perfeito, ele não existe se você não tiver o núcleo dele, que é a saúde. Então, beber água, se alimentar adequadamente, fazer atividade física, dormir adequadamente, evitar substâncias tóxicas. Então, você tem aí 4 elementos que fazem com que você seja uma pessoa ideal. O que faltar ali, você vai cobrar do outro e o outro não pode te dar. Então, quando eu tenho ali, então, uma pessoa ideal, eu preciso encontrar outra pessoa ideal para me sentir completa. Então, para isso eu vou precisar de 4 identidades. A identidade física, que é essa conexão de energia. Não precisa ser bonito ou bonita. Existe uma conexão. Essa coisa energética. Para isso você precisa ter higiene, precisa se cuidar. Identidade física. Só isso não segura uma relação. Então você não precisa ter muita pressa, né, para cuidar só da beleza exterior. Você precisa também cuidar da beleza interior. Identidade física. São 4. A segunda é a identidade emocional. Precisa ter respeito. Respeito ao sentimento do outro. Não ficar irritando o outro, não passando raiva no outro, não ficar causando ciúme no outro. Respeito. Respeito aos sentimentos, né? A terceira é a identidade ideológica. É o respeito às ideias. É preciso ter diálogo. Diálogo verdadeiro, né? Às vezes a gente vê que a pessoa se vai guardando. Quando na hora da raiva fala tudo de maneira distorcida. Então é preciso ter diálogo, a gente conversa muito, né? Sobre tudo. Na verdade, ele conversa mais do que eu. Ele fala tudo. Eu faço terapia, né? Eu começo a conversar, daqui a pouco ela tá dormindo, entendeu? Eu sou bom para acabar com a insônia. Entendeu? Então, identidade ideológica. Física, então, emocional, ideológica. O que falta, então, para fazer essa alma gêmea? O que falta para fazer a alma gêmea? A identidade espiritual, que é justamente a base daquela pirâmide que eu acabei de falar. Então, a identidade Como construir espiritual. essa identidade espiritual? Me chamou muita atenção. A senha é a meta principal de todos nós nesse planeta. O que nós estamos fazendo aqui nesse planeta? Para tudo, afasta da Terra, pensa no universo. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui para evoluir. Então, eu faço de tudo para que eu tenha evolução, para que eu seja uma pessoa mais inteligente, mais generosa, com uma conduta moral. Bondade, inteligência, bondade e moral. Então, eu preciso da minha evolução. E eu quero que ele evolua. Só que eu não sou perfeita, então eu não posso cobrar a perfeição dele. Então, o que eu faço? Eu vou adquirindo as virtudes que ele tem, acrescentando as minhas e tentando transferir para ele as minhas virtudes sem exigir que ele tenha as mesmas virtudes que eu. A senhora acha que essa ausência de conscientização é o que está fazendo as pessoas
se separarem tão rápido e a gente, o que eu mais vejo são amigos que ou estão pensando ou estão já separando. Falta essa consciência de que nós somos um grande quebra-cabeças e que eu, uma peça, faço parte de uma peça maior. Então é como eu me disse, se não existir um propósito para o casal, um evolui, o outro fica para trás. E aí, quem está crescendo não suporta ver o outro para trás e não quer carregar o outro. Então, o compromisso vem também das diferenças. Então, ele fala que eu sou o pé no chão, eu sou mais racional e tudo, mas se deixar, eu paro. Então, ele é a rodinha no pé, bora. Então, ele me estimula, ele me puxa, e é como se fosse assim, uma criança segurando uma pipa, né? Eu tô aqui segurando, mas eu preciso desse sonho, dessa energia de vamos para cima, vamos arriscar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos ampliar, vamos viajar o mundo. Então, um se completa. E a forma como um vai completar o outro é na redução da crítica. As pessoas reclamam demais. Eu vejo mulheres falando mal dos seus maridos. Ah, que meu marido deixa a toalha na cama, que meu marido... Para com isso. E o marido reclama da mulher. Ah, que minha mulher está na TPM. Reúnem para reclamar. Fala mal das próprias esposas. Então, o que acontece? Nós não somos perfeitos. Então, eu não cobro perfeição dele. Ele não cobra perfeição de mim. Mas como ele está no mesmo caminho que eu, ele precisa entender que existe uma linha para cima. E escrever, fazer palestras, né, juntos e às vezes cada um no seu canto, isso faz com que nós conseguimos entender que existe um propósito muito maior do que simplesmente casar, ter filhos, ter uma casa, se levantar de manhã, tomar café da manhã, essa vida animal. Então existe um propósito muito maior. Então todas as rusguinhas ficam para trás, são resolvidas rapidamente. Ah, é isso, tá aqui, pronto. Tranquilo. É leve, porque a minha felicidade não depende dele. O senhor acha que o efeito da comparação, principalmente a internet que deu essa velocidade, porque antes a gente vivia em tribos mais fechadas, né? E agora a gente acabou colocando todo mundo num balaio só. Acho que esse efeito da comparação, essa necessidade de você ter que fazer tantas coisas, olha, eu tenho que estar bonito, eu tenho que estar em forma, eu tenho que falar inglês, eu tenho que fazer curso, eu tenho que ser empreendedor, eu tenho que descobrir qual é o meu propósito. É muita cobrança para uma pessoa. E às vezes a pessoa não consegue nem se conectar ainda, nem se descobriu ainda, e ele já está olhando, comparando com seus pares e fala assim, estou para trás, estou paralisado, estou travado, o que eu faço da minha vida? A comparação é um estímulo, mas tem que tomar cuidado com ela. Porque cada vida é bem diferente da outra. Cada sucesso tem seu caminho, sua história. Ninguém chega ao sucesso pelo mesmo caminho. Cada um segue o êxito. Não, repete isso aí, Fábio. Anota esse corte aqui, ó. Isso aqui vai dar um corte. Né? Ninguém chega ao sucesso pelo mesmo caminho. Cada um chega pelo seu caminho. E querer caminhar o caminho do outro é um grande engano. Ou seja, a competição não é com o outro, é consigo próprio. Se a pessoa disser assim, vai ler uma biografia e pensa assim, eu vou seguir o caminho dele. Não é o caminho. Vai sofrer. Porque o caminho dele é só para ele. Deu certo para ele. Jesus tem uma frase muito interessante, ele diz assim, por que vos preocupais com tantas coisas? Poucas coisas são necessárias, até uma só, mas uma de cada vez. Ou seja, o indivíduo fazendo uma coisa de cada vez, lembra muito São Francisco de Assis. Começa a fazer o necessário. Daqui a pouco você está fazendo o impossível. Faz o básico bem feito. Né? Faz o básico bem feito. Faz o necessário, depois do possível e depois está fazendo o impossível. Então, se eu olhar para trás, eu vou olhar pessoas, entre aspas, bem aquém de onde eu estou. Se eu olhar para frente, do mesmo jeito. Na verdade, não tem ninguém à frente, nem atrás e nem do lado. Cada um está no seu caminho. Eu posso ter títulos, posso ter livros, mas se me colocar na floresta amazônica, talvez eu não sobreviva uma tarde. Então eu vou precisar de um nativo para me ajudar a sobreviver. Ou seja, a história do nativo,
que está ali, que conhece todas as plantas, que conhece aquela floresta com a palma da mão. Então cada um tem o seu valor. E aí a vaidade, o orgulho cai por terra. Porque ele pode ser bom numa área, mas ele não é bom em todas as áreas. Então, o que a pessoa tem que fazer? Eu vou me superar a cada dia. Eu vou dar o meu melhor a cada dia. E é isso que importa. Ah, mas se as pessoas não reconhecerem, problema. O que importa é que você dê o seu melhor. Se a vida de um lado não recompensá-lo ou não recompensá-la, vai recompensar do outro lado. Se o emprego demitiu, outro vai surgir. Se aquela pessoa não gostou, tem um momento que os discípulos de Jesus se afastam dele. Muitos discípulos se afastaram dele. E aí, quando ficaram apenas os 12, ele falou, vocês também não querem ir embora, não? Aí Pedro disse, mas Senhor, para onde vamos? Porque ele falava coisas que nem todo mundo concordava. Nem todo mundo concordava. Mas ele não deixou de trilhar o caminho dele. João Batista batizava com água. Batizava ao mar do Rio Jordão. Jesus nunca batizou ninguém. Ele seguiu o caminho dele, não de João Batista. Então nós temos que criar a história de cada um de nós é individual e não pode ser compartilhada no sentido de ser imitada. E para cada um é em um tempo. É em um tempo. Ou seja, a história de cada um é para motivar. A história de um Bill Gates é para motivar outros para que em seus caminhos chegue ao êxito de um Bill Gates. Mas não ser igual ao Bill Gates. Não é para ser igual ao Bill Gates. A história de Jesus, o homem mais perfeito que apareceu na Terra, não dá para imitar Jesus. Vamos dar um exemplo? Jesus nunca conviveu com pessoas desrespeitosas. Foi desrespeitado, foi crucificado, foi humilhado, mas na sua convivência íntima, ele não conviveu com pessoas desrespeitosas. Ele falou de perdão. Mas não se trata de ficar perdoando gente desrespeitosa, pessoas tóxicas, em ambientes tóxicos. O Evangelho de Jesus nos orienta, mas o exemplo dele nos motiva a tomar decisões. Eu vou sair desse trabalho porque aqui eu sou desrespeitado. Eu vou deixar essa casa, eu vou deixar essa cidade. Ele disse, se você for uma cidade e lá as pessoas não entenderem e as pessoas não quererem, sai daquela cidade, sacode... Jesus, quando foi percebido, ele saiu de uma cidade e foi para outra. Saiu de Nazaré e foi morar em Cafarnaum. Porque lá os seus irmãos ainda queriam matá-lo. Então, é não forçar. Você vai conviver com pessoas que te respeitam, com pessoas que te querem bem. Então, a história de cada um compõe a sua vida. Então, não é imitar, fazer o que Jesus fez, fazer o que Sócrates fez, fazer o que o Bill Gates fez. Eu considero o Bill Gates o homem maior do século XX. Porque é muito fácil, às vezes, ser virtuoso sem dinheiro. Eu quero ver ser virtuoso. O indivíduo ganha 50 milhões na Mega Sena e logo começa a querer largar a família. O homem que foi... E o mais interessante do Bill Gates é que ele não tem apego ao dinheiro. Não tem. Foi questionado recentemente sobre uma pesquisa, um estudo científico fizeram e colocaram um valor X para erradicar a pobreza no planeta. E que se tirasse, não sei se 2 ou 3% de cada bilionário do planeta, conseguiria acabar com a pobreza. Ele falou assim, eu sou o primeiro, eu dou muito mais do que isso aqui, que eu não preciso disso aqui para sobreviver. E quem disse que os outros bilionários tiveram essa mesma disposição? Então o que eu acho mais interessante dele é o seguinte, que ele entende a missão dele aqui na Terra, né? Deus deu para ele um dom, uma inteligência para revolucionar a sociedade, mas nem por isso ele deixa de pensar no outro, né? E para mim é um dos bilionários que tem o maior exemplo de ser humano, é o Bill Gates. Exato. Se o indivíduo é pleno, como o Gari, se ele faz com amor, se ele é pleno, se ele dá o máximo dele numa tarefa tão simples, ele não vai apenas varrer uma rua. Ele vai limpar aquele lugar com a sua energia de amor. Não é apenas a limpeza física, é uma limpeza energética. Quando o indivíduo faz o que gosta e dá o seu melhor, dá o máximo de si, ele faz o milagre. Ele constrói a sua história. Então não se trata de fazer grandes ou pequenas coisas. Se trata de ser grande nas pequenas e grandes coisas. Eu me lembro bem do Alexandre o Grande. Estava Alexandre numa campanha.
e parou ali um mendigo pedindo esmola. Aí Alexandre deu 3 moedas de ouro. Não sei se você conhece essa história. Conhece? Aí, depois de algum momento, o general que estava ao lado dele, mas Alexandre, você deu 3 moedas de ouro? Acho que uma moeda de prata resolveria o problema dele. Ele disse, é verdade. Mas Alexandre não dá moeda de prata. Alexandre dá moeda de ouro. Então nós temos que dar o nosso ouro. O que é ser o Alexandre o Grande? O único grande herói que teve o título de grande. Temos que dar o melhor de nós, dar o nosso ouro para a humanidade, para quem precisa. O senhor acredita que todos nós... O Evangelho fala sobre isso, né? Da parábola dos talentos. O senhor acredita que todos nós nascemos com uma determinada predisposição? Alguns se descobrem mais cedo. Outros, eu creio que nem se descobrem. Como que o senhor entende essa teoria do propósito, que se fala tanto hoje? O Evangelho fala dos talentos, né? Hoje a gente fala de propósito. Exato. O que é o talento? É a habilidade natural de fazer alguma coisa. Cora Coralina era uma grande escritora, mas ela dizia que ela gostava mais de ser doceira, né? Mas se notabilizou por ser uma grande poetisa. Nós temos muitos talentos, só que às vezes nós temos que nos concentrarmos em alguns, ou às vezes só em um, para nós produzirmos esse milagre da total entrega. Todos nós temos uma missão, mas a grande missão está em nós mesmos, ou seja, na reforma íntima. A grande missão é a nossa conexão com Deus. Estabelecemos essa intimidade. É o que Madre Teresa dizia. No fundo, o nosso compromisso é com Ele. A nossa satisfação é com Ele. Não importa a opinião dos outros. O que importa é nossa conexão com Ele. O outro é um trampolim. A caridade é a ação do amor. Mas para que serve a caridade? Chegarmos nele. Ou seja, Ele é o grande amor. Ele é a razão da nossa história, é a razão do nosso existir. Então, o que tivermos de talento, seja manual, seja matemático, seja na área da comunicação, nós temos que fazer para Ele, para fazer com que as criaturas se aproximem dEle, que é o grande amor e a razão da nossa vida. Marisley, como co-escritora de educação emocional, qual seria a sua opinião em relação à fase que nós estamos vivendo, dessa divisão, dessa guerra política que a gente tem, as pessoas se odiando, dividindo grupos familiares por razões políticas? O que a senhora atribui a esse momento, a essa fase? Que eu sei que tudo na vida é cíclico e eu acho que vai chegar um momento que a galera vai acordar em relação a isso. Mas o que levou as pessoas a chegar a esse nível? Einstein dizia que você tem 2 opções para viver. Você pode ver tudo como um milagre, ou você pode ver tudo como trivial. Nada é um milagre. Dentro dessa teoria, a minha teoria é de que nós estamos cada vez melhores. Quando eu observo as leis e como nós passamos por momentos de barbárie, de que a vida não tinha valor nenhum, quando um dominador queria matar uma vila inteira, simplesmente ele chegava lá com seus soldados e dizimava um clã inteiro. Hoje nós não temos tanto isso, ainda temos, infelizmente. Mas se você for mapear as guerras que existem no mundo hoje, nós temos muito menos. Se você mapear a minha condição, por exemplo, de mulher, de estar nesse corpo feminino, né, a minha sobrevivência hoje é muito mais segura do que antigamente. Então, sob a perspectiva macro, nós estamos melhores. A questão dos direitos humanos, da visão a respeito da vida e da morte, da proteção das crianças, idosos, das leis trabalhistas, né, voltando para a área do direito, existem situações hoje que você consegue mediar isso antes de prender alguém, ou antes de ir para a prisão, né? Então a justiça hoje, de certa forma, ela existe, não existia antigamente. Em relação à educação, o próprio trabalho, né, de Bill Gates hoje, o sonho dele era fazer com que a informação chegasse a todas as casas. Era isso que ele queria. E a internet possibilitou isso. Hoje você só não sabe aquilo que você não quer. Qualquer informação que você quiser, você tem acesso imediatamente, em questão de segundos, né? Qualquer informação, basicamente, né? Teoricamente.
Então a educação está cada vez melhor. A questão da saúde, né? Quantos medicamentos foram desenvolvidos, quantas teorias a respeito da alimentação saudável, né? Quantas especialidades. Em relação à questão de moradia, de transporte. Hoje você está aqui, está ali, né? Um avião, você está aqui, está no outro continente. Então, o que continua estático ainda é a visão do ser humano de que as coisas estão ruins. E isso, às vezes, é um caminho para a depressão. Então, você pode olhar para esse tecido aqui, todo preto, né? E ver, que pena que esse tecido nem tem, né? Vou fazer de conta que tem. Tem um pontinho diferente ali. Então, e hoje nós temos duas lutas. Antes a luta era pelo direito de ser igual. Hoje nós temos a luta pelo direito de ser diferente. Eu tenho o direito de ser diferente. Eu tenho a obrigação de te respeitar por ser diferente, por pensar diferente de mim. Então eu vejo que nós estamos cada vez melhores. Só que nos nossos micromundos. Então, dentro do meu micromundo, eu preciso entender o que é que está aqui dentro, que pode me tornar uma pessoa melhor em conexão com esse macromundo. Dentro da minha rua, da minha casa, da minha cidade, né, do meu bairro, da minha cidade, como eu posso contribuir para fazer com que esse espaço seja um espaço melhor. E mais, se no espaço onde eu habito hoje, se estiver numa relação tóxica, eu posso mudar de país, eu posso mudar de cidade, eu só não posso mudar de planeta, né? Mas hoje existem tantas possibilidades, né? Tanto acesso à informação, à comunicação, que eu não preciso mais ficar ali naquela vila, vivendo aquela vida horrível. Eu posso simplesmente de uma hora para outra mudar. Talvez isso venha a responder aquela sua pergunta inicial. Por que as pessoas estão assim tão voláteis? Porque elas não estão entendendo que elas estão em um contexto maior. Que elas precisam ter, além de utilidade para si, para sua família, elas precisam ter uma utilidade para a sua sociedade. Eu tenho uma teoria de ecossistema social, porque no ecossistema você tem os produtores, os consumidores, os minerais e os vírus e bactérias. Eu vejo que por que uns do nada ficam milionários, uns são felizes, outros são infelizes? Por que isso? Porque dentro desse ecossistema social eu tenho produtores que são aquelas pessoas que bebem tipo de uma biblioteca cósmica universal e têm ideias brilhantes e do nada ganham o mundo. São os produtores. E tem os consumidores, que são aqueles que vão consumir aquilo que ele está produzindo, que são as ideias geniais e que eles colocam em prática também, e que eles conseguem atrair pessoas para que ajudem nesse sonho, né? Produtores, consumidores, não, o produtor é a planta, o consumidor é o inseto, o animal, e existem enxames às vezes de insetos, né? Então, consumidor primário, secundário, né? Então, o sapo como inseto, a cobra como sapo, o gavião como a cobra. Então, cada um vai consumindo aquilo que o outro vai fazendo, o produto, né? Aí você pergunta, mas peraí, falta aí o mineral e faltam os decompositores. Os decompositores, eles são essenciais, né? Os fungos, as bactérias. São eles que se alimentam dos saprófitos, né? São os saprófitos, são eles que se alimentam daquilo que é ruim, que são as pessoas que fazem críticas. Elas são necessárias também, que são as pessoas, são os policiais, aquelas pessoas, isso está errado, precisa mudar. É preciso ouvir quando uma pessoa fizer uma crítica, não se magoar. Os haters que me criticam aqui o tempo todo, gosto de ouvi-los, ver os comentários. Então alguma coisa ele está enxergando que eu não estou enxergando, né? Existem os críticos geniais, que são aqueles que identificam um problema na sociedade e falam assim, eu tenho a solução, e ficam milionários, né? E aí, agora, quem falta? Os minerais. O mineral é aquele que está no mundo, nem sabe o que ele está fazendo, mas ele está ali. Ele serve de sustentação. Então, essa teoria ela me dá uma calma. Peraí, quem que eu sou nesse processo? Quando eu escrevo um livro, publico um livro, eu me sinto produtora. Acho que Bibi, né, já 40 livros, né? Então, se eu estudo um assunto, logo vira um livro. Se eu me interesso por um assunto, né, logo tem outro. Então, nós precisamos entender quem nós somos nesse grande ecossistema social. E aí sim, se perguntar todos os dias, como eu posso ser o melhor do mundo nisso que eu faço?
Fábio, conversar com gente inteligente é difícil até de interromper. Estouramos o tempo e muito. Muito obrigado vocês por terem aceitado o convite. E eu gostaria de uma mensagem final. Começar pela professora Marisley, pode olhar para essa câmera. E deixar uma mensagem para essas pessoas que estão assistindo, que eu acho que está faltando muito equilíbrio emocional. Eu acho que uma mensagem nesse sentido seria muito boa para quem nos assiste. Bom, primeiro, parabéns, Josimar, por esse espaço aqui, por esse podcast, que tenho certeza que essas informações podem chegar a milhares de pessoas. E a minha mensagem é uma mensagem que eu sempre digo para os meus alunos. Tente descobrir quem é você. Tente descobrir qual é o seu papel nesse planeta. E quando você descobrir, veja qual é a utilidade desse seu papel. Porque se você for útil ao maior número de pessoas, Deus vai te ajudar, os anjos vão te abrir as portas, as coisas vão acontecer na sua vida, porque você passa a ser peça essencial de um grande sistema. Então faça o seu papel. Não espere nada de ninguém. Vá como Cora Coralina, vá semeando. Uma hora você colhe. Show. Professor Emílio, senhor, eu vou dar uma missão um pouco mais puxada. Eu me lembro que os alunos adoravam que o senhor recitava um poema em sala de aula. Todas as vezes que o senhor chegava na sala, alguém pedia. O senhor ainda lembra esse poema? Lembro de alguns. Então eu gostaria que o senhor finalizasse com esse poema. Muito obrigado, Josimar, pelo carinho, pela assistência, e agradeço a Deus por esse encontro. Ele realmente... Quero mandar um abração também à querida Sandra Lúcia. Olha, ela assiste todos os episódios. Que bom, que a Sandra receba o nosso carinho. Amamos você, Sandra. Amamos você, Sandra. Aqui está o seu pupilo, nosso mestre aqui nos ensinando, né? Como sempre fez. Uma coisa interessante também, o indivíduo tem que aprender a se perdoar. Eu quis dar o meu melhor, não foi possível? É igual ao tênis. Perdeu aquele game, joga. Se não aprender a se perdoar, não vence a partida. Ou seja, não percamos tempo em lamentações. Um dia acerta, outro dia erra, um dia vai. Então, é assim mesmo. Um dia, essa é a obra, por exemplo. A segunda edição teve que passar por pequenas revisões, a terceira também. Né? Quando eu terminei o livro, que escreveu o mesmo livro, ou seja, é assim mesmo. Vamos dar o melhor de nós, com o talento que temos e com as possibilidades que temos. E se não deu certo do jeito, não vamos lamentar a vida. Muita gente cai em depressão, eu devia ter feito isso, onde é que eu errei? Não errou em nada. Você fez o melhor que você pôde fazer naquele momento. Eu gosto muito, não vai ter tempo de declamar todo ele, mas um pouquinho dele, do poema de um menino de 24 anos, Castro Alves, que para mim é o poema em língua brasileira, português brasileiro, mais lindo que eu já vi, que eu memorizei em novembro de 77. Como despedida, aquela criança, 16 anos, se despediu da cidade do interior para morar em Salvador, eu memorizei uma semana esse poema, que é o poema de Castro Alves, O Navio Negreiro, que fala de liberdade. É o que todos nós queremos, liberdade. Nos sentimos livres. E ele diz assim: estamos em pleno mar. Doudo no espaço brinca o luar, dourada a borboleta, e as vagas após ele correm, cansam como turba de infantes inquieta. Estamos em pleno mar. Do firmamento os astros saltam como espumas de ouro, o mar em troca acende as ardentias, constelações do líquido tesouro. Estamos em pleno mar, abrindo as velas ao quente afar das virações marinhas, veleiro brigue corre a flor dos mares, como roçam nas vagas as andorinhas. Donde vens, donde vais, das naus errantes, quem sabe o rumo, se é tão grande o espaço. Neste Saara os corcéis o pó levantam, galopam, voam e não deixam traço. Bem feliz quem ali pode nesta hora sentir deste painel a majestade. Embaixo o mar, em cima o firmamento, e entre o mar e o céu a imensidão. Oh, que doce harmonia traz-me a brisa, que música suave ao longe soa. Meu Deus, como é sublime o canto ardente pelas águas sem fim boiando à toa.
homens do mar, ó rudes marinheiros tostados pelos sóis dos quatro mundos, crianças que a procela acalentara no berço deste pélago profundo. Levantai, levantai, ó homens. Eu vou pular e vou adiantar mais um pouco. O poema, porque ele é muito longo, eu vou adiantar mais um pouco. Passa um dia a caravana, quando a virgem na cabana cisma da noite nos véus. Adeus, ó choça do monte, adeus, palmeiras da fonte, adeus, amores, adeus. Depois o areal extenso, depois o oceano de pó, depois no horizonte imenso, desertos, desertos só, e a fome, o cansaço, a sede. Ai, quanto infeliz que cede para não mais se erguer. Vaga um lugar na cadeia, mas o chacal sobre a areia acha um corpo que roer. Ontem a serra leoa, a guerra a caça ao leão, o sono dormindo à toa sob as tendas da amplidão. Hoje o porão negro fundo, apertado e imundo, tendo a peste por jaguar, e o sono sempre cortado pelo arranco de um finado e o baque de um corpo ao mar. Avançando um pouco mais. Fatalidade atroz é já o final, né? Auriverde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra, e as promessas divinas da esperança. Tu que da liberdade após a guerra foste hasteado nos heróis da lança, antes que houvessem roto na batalha, que servírios a um povo de mortalha, a última. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue nesta hora o brigue imundo, o trilho que Colombo abriu na vaga, como íris nesse pélago profundo. Mas levantai-vos, heróis do novo mundo, Andrada, arranca este pendão dos ares, Josimar, que fecha as portas desses mares. Uau. Que é Colombo que termina, usei você. Gente, com esse poema que eu estou aqui encantado, é muito bom trazer duas pessoas que você gosta não, que você ama, que faz parte da sua história e que vem aqui e divide tanto conhecimento como esse casal fez hoje. Com essa mensagem, com esse episódio incrível, a gente encerra o episódio número 52.